O Segredo da Autoestima, de Marcelo Aguiar. Enxergando a si mesmo com os olhos de Deus. Imagens distorcidas. O que agora vemos é como uma imagem perfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. 1 Coríntios 13, 12. Você já esteve num parque de diversões? Ali, um dos brinquedos mais tradicionais é a sala dos espelhos. Nele as pessoas podem enxergar-se de formas estranhas e surpreendentes, refletidas em espelhos que, por serem deformados, geram imagens distorcidas. Alguém que entre na sala dos espelhos irá se perceber exageradamente gordo ou magro, alto ou baixo, reto ou torto. Isso costuma despertar gargalhadas e gritos de admiração. Na verdade, trata-se de um brinquedo muito engraçado e também inofensivo, desde que você não acredite naquilo que está vendo. De certo modo, cada um de nós, a partir da hora em que nasce, vive dentro de uma sala de espelhos. Nós nos enxergamos nos olhos das pessoas com as quais convivemos. Reconhecemos-nos na visão dos nossos parentes, professores e amigos, especialmente na dos nossos pais. É a partir da maneira como percebemos que essas pessoas nos veem que começamos a construir nossa autoimagem, ou seja, a ideia que fazemos de nós mesmos. Somos criaturas sociais e é natural que, desde a infância, a avaliação dos outros sirva de referência para a nossa autoavaliação. O grande problema é que, assim como no parque de diversões, quase todos os espelhos da nossa vida são tortos. Os seres humanos são imperfeitos. Isso faz deles espelhos imperfeitos. As pessoas que nos rodeiam têm dificuldades em refletir-nos da maneira como realmente somos. Elas nos julgam de forma precipitada, avaliam-nos por seus próprios padrões e ignoram fatos a nosso respeito. Como resultado, recebemos informações incorretas e acabamos por formar uma autoimagem distorcida. Que efeito isso pode ter em nossa vida? Até que ponto nosso autoconceito espelha a realidade ou reflete a opinião dos outros? Como podemos nos libertar dos rótulos que nos foram impingidos? Folheando as páginas da Bíblia, descobrimos que seus heróis também se defrontaram com imagens embaçadas. Eles tiveram de lutar contra isso a fim de superar suas dificuldades e realizar-se plenamente. Bem-vindo à Sala dos Espelhos. Para a maioria dos personagens bíblicos, a avaliação da sociedade começava no dia em que nasciam. A tradição estabelecia que os bebês recebessem nomes relacionados à sua aparência ou às expectativas de seus pais. Alguns receberam nomes com belos significados, como Ruth, amiga, Davi, amado, Abigail, fonte de alegria, e Jesus, Deus salva. Mas, e o que dizer de Caleb, cachorro, Uda, fuinha, Zeruia, ou Zeruia, separação, Nabal, tolo, Jacó, suplantador, roubador, enganador. Foi chamado assim por ter nascido agarrado ao calcanhar do irmão. Jabes, fonte de sofrimento. Recebeu esse nome pelas dores que sua mãe sentiu no parto. Os nomes dos israelitas lhes davam, desde cedo, a ideia de que seus pais pensavam deles. Para muitos, conviver com isso não era fácil. Com a chegada da idade adulta, os julgamentos continuavam. Grandes vultos das escrituras foram vistos negativamente pelos que os cercavam. Ana foi tida
como foi tida por embriagada aos olhos de Eli. 1 Samuel 1,14. Davi foi chamado de exibicionista por Mical e também pelo seu irmão. 2 Samuel 6,20. Até de Cristo as pessoas fizeram um mau juízo. Seus irmãos achavam que ele era um desequilibrado. Marcos 3,21. E os fariseus diziam que ele tinha demônio. João 8,48. O que teria ocorrido se Ana, Davi e Jesus houvessem acreditado no que os outros diziam? O que teriam feito se passassem a se ver como as pessoas os enxergavam? Felizmente, isso não aconteceu. Eles perceberam que estavam diante de espelhos tortos. Mas, para muitos de nós, as coisas tomaram outro rumo. O conto O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen, fala sobre um filhote de cisne criado numa família de patos. A princípio, todos o rejeitam, achando-o esquisito e desengonçado. Percebendo a maneira como é avaliado, o próprio filhote passa a se enxergar negativamente. Vive triste e solitário, sentindo-se inferior aos demais, até que sua real natureza é revelada. No mundo em que vivemos, há muitos que se sentem como patinhos feios. Aquilo que escutaram de seus pais e colegas, ou que simplesmente perceberam no seu olhar, levou-os a acreditar que eram inferiores. Com isso, passaram a ter uma autoimagem ruim, perdendo o amor próprio. Normalmente, essas pessoas se esforçam para consertar a situação. O resultado, porém, não costuma ser bom. Questionando as obras de Deus. Conheço muitos cristãos que não gostam de si mesmos. Isso acontece porque eles não apreciam o modo como se viram refletidos pelos indivíduos à sua volta. Crítica, rejeição, abandono, condenação e indiferença acompanharam-nos desde a infância, deixando marcas no coração deles. Eles não conseguiram diferenciar os reflexos distorcidos do seu verdadeiro eu, e por essa razão passaram a se sentir infelizes, defensivos e amedrontados. A consequência é que jamais valorizam suas conquistas, não conseguem confiar nas pessoas e nunca enxergam as suas próprias qualidades. Deprimidos, reclamam de Deus, dizendo: "Por que o Senhor me fez assim?" As coisas se agravam quando, julgando-se inferiores, tentam consertar aquilo que o Senhor fez. Eles pegam o estojo de maquiagem da vida e buscam dar retoques em sua aparência, construindo máscaras na tentativa de conquistar a aprovação. O problema é que ninguém é tão bom artista quanto Deus. Em seu esforço para transformar-se em algo que não são, essas pessoas perdem a sua essência. Tornam-se estranhas aos seus próprios olhos e se depreciam. Um dia, ao se fitarem no espelho, questionam: "Por que Deus me fez assim?" Não percebem que, na verdade, aquilo que enxergam é obra sua e não do Criador. Seus esforços desastrados, somados à incompreensão alheia, turvaram sua imagem. Todos nascem príncipes e princesas e depois se transformam em sapos. Eric Berne. O que devemos fazer se nos encontramos em tal situação? Basicamente, voltar às origens. Temos de redescobrir a nós mesmos, lavando o rosto para que, por baixo da maquiagem, ressurja o que Deus fez. Fomos criados pelo Senhor à sua imagem e semelhança, e ao contrário do que alguns imaginam, Ele não faz gente ruim. Somos pecadores, é verdade, mas também é verdade que somos filhos queridos, resgatados pelo sangue de Jesus e contemplados com dons e talentos.
Ainda que precisemos ser transformados, essa transformação será obra do Espírito Santo e não nossa. A santificação, assim como a salvação, é uma dádiva dos céus. Em 1 Coríntios 13:12, Paulo escreve: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Nos tempos bíblicos, os espelhos não eram mais do que pedaços de metal polido. O reflexo era muito ruim. Da mesma forma, o autoconceito que deriva das percepções humanas é bastante deformado, mas o apóstolo conclui: agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Quando nos enxergamos aos olhos de Deus, quando nos enxergarmos nos olhos de Deus, saberemos quem somos. De uma forma completa, isso só acontecerá na eternidade, mas você não precisa esperar até lá para se livrar das distorções. Basta atentar hoje para aquilo que Deus diz. Descobertas surpreendentes. Abandonar a sala dos espelhos significa crer naquilo que o Senhor diz para nós e a nosso respeito. Significa colocar a avaliação de Deus acima de todas as outras. Nas páginas das Escrituras da Bíblia, encontramos várias declarações que mostram a maneira como o Senhor nos vê. Elas refletem a nossa real identidade. A Bíblia diz que Deus nos ama porque nos criou e redimiu. Isaías 43:1. Seu amor levou-o a buscar-nos incansavelmente. Jeremias 31:3. Fez com que planejasse coisas boas para nós. Jeremias 29:11. Levou-o a associar-se conosco. Apocalipse 3:9. Para o Senhor somos importantes e especiais. Se quisermos nos realizar plenamente, precisamos nos desfazer das imagens distorcidas e olhar-nos da forma como Ele nos enxerga. Vou repetir. Para o Senhor somos importantes e especiais. Se quisermos nos realizar plenamente, precisamos nos desfazer das imagens distorcidas e olhar-nos da forma como Ele nos enxerga. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Gideão? Um homem que tinha um conceito errado de Deus e de si próprio. Na sua época, os israelitas estavam sendo atacados e oprimidos. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Juízes 6:12-13. Gideão sentia pena de si próprio, deplorava a vida que levava e se julgava abandonado pelo Senhor. Deus, por outro lado, acreditava em Gideão. Conhecia o seu potencial e desejava usá-lo. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Juízes 6:14-15. A maneira como o Senhor via a Gideão era bem diferente daquela como ele mesmo se enxergava. Deus o considerava um homem corajoso, mas Gideão se julgava uma pessoa insignificante. O Senhor confrontou-o com essa distorção, dizendo-lhe: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Juízes 6:16. Gideão decidiu acreditar em Deus. Ele exercitou sua fé, confiando que, com a ajuda divina, seria capaz de vencer os inimigos e as suas próprias limitações. Dessa maneira, derrotou milhares de invasores com
com um pequeno exército, devolvendo a liberdade ao seu povo. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão viveu. Juízes 8:28. Havia um descompasso na maneira como Deus e Gideão viam as coisas, mas o final da história mostrou que o Senhor tinha razão. Na verdade, Deus sempre está certo. Nos seus olhos perfeitos, podemos nos enxergar. Há tanta gente tentando tornar-se aquilo que não é, na esperança de ser aceita e valorizada. Deus, pelo contrário, quer nos ajudar a ser o que somos. Ele quer nos proporcionar uma vida autêntica, edificada sobre o seu amor incondicional. Então, não tenha medo de se expor. Volte-se para Deus. Se agir assim, descobrirá algo surpreendente. Encontrará a si mesmo nos olhos do Pai. Diz uma lenda que certa manhã um rei entrou no seu jardim e encontrou as plantas murchas. Ao procurar entender a razão, descobriu que elas estavam insatisfeitas, comparando-se umas com as outras. O carvalho estava deprimido, porque não era alto e reto como o pinheiro. O pinheiro lamentava-se o fato de não produzir frutos como a videira. A videira queria morrer por não ter as flores perfumadas da roseira, enquanto a roseira se sentia inferior por não possuir caules elegantes como as do lírio. Por toda a parte só se via descontentamento, infelicidade, tristeza. O rei prosseguiu intrigado, até que, chegando a um canteiro, viu um pequeno amor perfeito. Ao contrário das demais plantas, ele estava perfumado e vitorioso, exibindo suas cores com satisfação. Muito bem, amor perfeito, disse o soberano. Regozijo-me por ver, no meio de tanto desalento, uma florzinha feliz. Voltando suas pétalas para o rei, o amor perfeito respondeu: de fato, majestade, ao acordar esta manhã, não me senti diferente das minhas companheiras. Afinal, não tenho o tamanho do carvalho, nem a altura do pinheiro. Não dou frutos doces como a videira. E minhas flores não são grandes como as das rosas e dos lírios. Mas então eu pensei que, se o Senhor quisesse neste canteiro alguma dessas plantas, teria semeado a elas e não a mim. Assim, entendendo que o Senhor queria neste lugar um amor perfeito, decidi ser o melhor amor perfeito que pudesse ser. Você não é o que é por acaso. Os traços e características do seu ser refletem a intenção do Criador. Deus sonhou com você. Ele o amou e o quis. Talvez haja muita maquiagem a ser retirada e complexos dos quais precise se libertar, mas não existem razões para se sentir inferior. Você pode acreditar em si mesmo pelo fato de acreditar em Deus. Você é a obra-prima das suas mãos, a menina de seus olhos. Salmos 17:8. Ele está trabalhando em sua vida agora mesmo, moldando e aperfeiçoando. Filipenses 1:6. Deixe que ele faça a sua obra. Os grandes homens e mulheres de Deus são aqueles que não estão preocupados em fazer alguma coisa de si mesmos. Eles já morreram para isso. Espelhando-se aos olhos do Pai, puderam aceitar a notável beleza de serem quem são. Descobriram-se falíveis e imperfeitos, e mesmo assim extraordinariamente valiosos. Já aprenderam que, colocando-se nas mãos do Senhor, podem ser uma bênção e se sentirem abençoados. Isso pode ser uma realidade na sua vida também. Tudo o que você precisa fazer é crer. Como Gideão descobrirá que, para o Criador, você é uma pessoa valorosa, algo bem diferente daquilo que a sala dos espelhos
tentou levá-lo a acreditar. Que Deus abençoe você. Até a próxima.